Pro Beleza Responde, eu estou aqui com a nossa diretora, Juliana Witkowski. Ela que aqui ocupa nosso cargo de diretora secretária-geral. E é nela, gente, que quem conhece aí no mercado, que chegam uma série de perguntas. Eu estou até com medo aqui da quantidade de perguntas que ela tem, porque ela vem com uma lista tão grande já, que eu vou tentar aqui responder. Ju, obrigado por você estar aqui. Fazendo parte agora desse momento do Pro Beleza Responde. Cada vez eu vou trazer uma das pessoas aqui do sindicato para estar todo mundo mostrando o rostinho, as pessoas cada vez conhecerem mais quem está aqui por trás dos bastidores, né? Qual é a primeira pergunta, Ju, que mais chega aí no dia a dia? Bom, pra gente, né, chega várias perguntas, mas eu vou colocar aqui, né, para você as que mais chegam aqui. Qual que é o público que o sindicato, né, Pro Beleza abrange? Bom, eu já sei também que essa pergunta é uma das que mais chega. Quando ela fala, chega nos e-mails, no WhatsApp, nos nossos canais, telefones. Todo sindicato, ele representa uma categoria que está descrita no que a gente chama de registro sindical ou carta sindical. Quando você entra no site do Ministério do Trabalho e Emprego, né, que basta buscar lá, CNES, CNS, Gov, você vai entrar no site do Ministério do Trabalho e Emprego, tem lá a opção carta sindical. E na carta sindical a gente informa, como é documento antigo, o sindicato é de 1919, ele pede 3 campos, o livro, a folha e o ano. Então o livro, carta sindical 001, a folha 077 e o ano 1941. Lá está descrito a categoria que o sindicato representa é a categoria dos profissionais do setor da beleza, cosméticos, terapias complementares, arte, educação e similares. Essas categorias são espécies de famílias, né? Elas se desdobram. Quando a gente fala quem são os profissionais do setor da beleza, ambos estão lá: barbeiros, cabeleireiros, esteticistas, maquiadores, consultores de beleza, pedicures, manicures, todo o pessoal que trabalha em centros de estética, salões de beleza e todas essas empresas desse setor. As terapias complementares, né, porque houve uma mudança, a esteticista sai ali da atividade de embelezamento e vai para o técnicos da ciência humana, então os terapeutas complementares abrangem esteticistas, massagistas, acupunturistas, terapeutas holísticos e toda aquela lista do CBO. O pessoal do cosmético, do setor dos cosméticos, aí a gente está falando de revendedoras, representantes de empresas de produtos de beleza, os promotores de venda, né? Arte, educadores similares, o pessoal que trabalha justamente com terapias motivacionais. Temos aí as pessoas que trabalham ligadas ou não diretamente a instituições voltadas a ministrar cursos de artes. Então eu tenho ali professores de dança, professores, instrutores de yoga, instrutores de artes no geral, agentes culturais e por aí vão. Como a categoria, a família é curta, como eu disse, setor da beleza, cosméticos, terapias complementares, arte e educação similares, mas as funções elas vão se desdobrando e muitas vêm novas, né? Bom, espero que eu tenha respondido para você. Detalhe, essa categoria, ela é da categoria profissional e ainda profissional diferenciada, sim, né? Então a gente, por que é diferenciada? Porque eu tenho um misto de atividades, né? Então o profissional da beleza, ele pode atuar como parceiro, diretamente só como autônomo, como profissional liberal, para aqueles que têm a formação superior, né, que é voltada a essa formação intelectual, como seletista, como temporário, como microempreendedor e por aí vai. Respondi? Sim. Tem mais alguma? Tem também. A gente tem mais uma que é uma pergunta bastante, né, falada, que é sobre o mês da nossa database. Tá. Né? Que mês seria esse? Bom, a gente já vai para o campo das convenções coletivas, sim, né? Nós temos até um outro vídeo do Pro Beleza Responde, busca aí nas nossas redes sociais e que diz que vocês sabem que uma convenção coletiva, o que é CCT, é o nome? Aí são os direitos pré-estabelecidos. É um acordo normativo, né? Então, convenção coletiva de trabalho
é um documento, é como um contrato. Né? Do mesmo jeito que eu tenho contrato de locação, contrato de trabalho, é um contrato. Só que esse contrato ele é de natureza coletiva e assina este contrato, esta convenção, 2 sindicatos. Tá? Então, um sindicato que representa as empresas e o sindicato que representa os profissionais, no caso da gente. E é neste documento que as categorias em conjunto decidem, olha, qual é o melhor mês para que se tenha aumento. Por quê? O direito ao aumento é constitucional. Então ninguém pode trabalhar, por exemplo, sem a atualização do salário, a atualização das verbas. Senão você vai ficar 10, 15, 20 anos, tudo aumenta e o salário fica para trás. Então, os sindicatos, de maneira a organizar isso, dentre todos aqueles benefícios, né, que são ali estabelecidos, decide-se, olha, vamos atuar nesta database. Né? E isso leva-se em consideração muitas características do setor. Por exemplo, antes era em março, depois de uma nova negociação mudou-se para junho. E aí por que de março mudou para junho? Às vezes eles seguiam muito as questões de outros setores. Quando começaram a entender quais eram os meses mais deficitários ou mais propícios para esse aumento, aí decidiu, vamos decidir isso para junho. Por quê? A gente sabe que o trabalho de beleza é sazonal, tem uma elevação de atendimentos, trabalha em dezembro, por exemplo, mas em janeiro, que todo mundo está de férias, cai. Né? Porque todo mundo trabalha para ficar bonito, seja para ir para a escola, seja para ir para o trabalho, então há uma queda muito grande em janeiro, aí volta em fevereiro com festividades de carnaval, né? Porque o trabalho tem um trabalho artístico, mas esta oscilação atrapalhava alguns negócios. Então acordou-se, por exemplo, uma nova database. Então a database as empresas já ficam esperando, olha, naquele dia os sindicatos vão informar um novo percentual de aumento salarial. Então isso que é database, isso é definido entre sindicato patronal e sindicato laboral. Isso aí, tem mais alguma de convenção? Eu acho uma pergunta bem importante, até mesmo por conta às vezes das notícias, né, que chegam sobre carta de oposição, né? E o que chega muito, eu acho que tem muita confusão com as contabilidades, é sobre o enquadramento do sindicato. Isso é uma opção do estabelecimento ou não? Tem uma lei que me faça fazer o enquadramento no sindicato certo? Tá. Ó, tá gostando? Já tá aprendendo agora sobre convenção coletiva também? Tô vendo. Aí, ó, você vendo, eu tô chique com minha caneca, pra beleza, ela também tem, tá vendo? Eu não tenho ainda. Não tem não? Vamos ver se você vai ganhar uma caneca dessa. Vamos ver, se você filmar direitinho, vai dar uma caneca dessa pra você, ó. Você viu a pergunta? E eu tenho plateia aqui hoje, né? Ah, faz aí o estúdio, faz aquela vozinha de estúdio. Né? É o estúdio. Então, meio que umas 2 perguntas numa, né? Você falou de carta de oposição. Sim. E se há um enquadramento. As categorias, o enquadramento é legal, né? Então, assim, a questão de enquadramentos sindicais no Brasil, que é o que causa bastante dúvida mesmo, né? Engraçado, ó, que você que está vendo aí, no Brasil tem um princípio que chama unicidade sindical. Pode existir um sindicato por categoria, não pode existir 2 na mesma categoria. E isso não acontece no mundo, porque os sindicatos no mundo, né, em outros países, principalmente mais desenvolvidos, eles prezam capacidade de organização da instituição sindical e de negociação. Então a gente fala pluralidade, já o nome, ó, até a língua trava. Pluralidade sindical, onde eu tenho várias entidades sindicais lutando ali pelos benefícios. A comissão elegesse um advogado para negociar para mim, um grupo para negociar taxas melhores, porque sindicato é isso. Gente, ó, você que está vendo aí a gente, seja de qualquer categoria, sindicato ele existe para isso. Né? Imagine se eu vou até fazer uma fugida daqui, posso já? Pode. Né? Fugir aqui. Imagine se uma categoria feita de milhares de pessoas, né? Se cada um fosse negociar com as empresas ali benefícios. Há importâncias, né? Há 2 lados diferentes, né? Ou seja, então muitas pessoas, imagine,
Se dentro de uma família às vezes é difícil chegar num denominador comum, imagine se cada trabalhador batesse lá na porta do patrão e falasse, eu quero um aumento, ia virar uma confusão. O sindicato, ela é essa empresa, ele também é uma pessoa jurídica. A gente chama no direito brasileiro como substituto processual. Ele substitui aquele grupo de pessoas. Ele fala em nome daquele grupo de pessoas. Então, quando ele é instituído, quando ocorrem as eleições para você escolher quem vai te representar, aquele grupo lá vai substituir toda a categoria. Então, se você participa ou não, você vai no sindicato ou não, você vai ser representado. Por isso que aquele que nem participa do sindicato recebe aumento salarial ou os outros benefícios sem sequer ter participado de uma assembleia, sem sequer nunca nem ter ido ao sindicato, né? O sindicato, como um grupo, ele substitui o interesse de todos nessas negociações. Por que eu estou falando desse conceito sindical? Porque você fala de oposição. Sim. Quem é que enquadra ou não. Porque tudo isso que eu estou falando, seja substituto processual, categoria, há uma determinação legal para isso, né? A Constituição Federal é a primeira que reconhece, tem o artigo 8º, que reconhece o princípio da liberdade sindical, o Estado não pode interferir na organização, porque as pessoas, os grupos se organizam da maneira, que se desenvolve aquele setor. O princípio da unicidade sindical está na Constituição, não pode existir dois sindicatos na mesma categoria. Sim. Aqui no Brasil. E o terceiro de substituição processual, que diz que o sindicato vai falar em nome de todo mundo, né? Quarto, sistema confederativo, por aí vai. Aí a gente vem a CLT. A CLT é antes dessa Constituição Federal de 88. Os artigos da CLT que batiam com a nova Constituição Federal, porque a Constituição Federal é soberana, né? Tem assim, nas leis, gente, no Brasil é como uma pirâmide. Eu tenho a lei maior, as leis menores. Então a lei maior é como a Constituição. E aí vem as outras normas. Então a CLT é abaixo da Constituição. Os artigos que se comunicaram bem com a Constituição permaneceram. Aqueles que conflitavam eram revogados. E ali na CLT estão todas essas regras sobre o que é categoria profissional, o que é categoria econômica, o que é categoria diferenciada. As questões, aí o que falta nessa lei ou outra vai para a jurisprudência. Então o STF diz na súmula 677 que incumbe ao Ministério do Trabalho, zelar pelo processo de unicidade sindical. Então o cadastro, dos sindicatos que existem no Brasil, que diz, esse sindicato representa aquela categoria, esse é outro, aquele é outro, é o Ministério do Trabalho e Emprego. Com base nisso tudo que eu estou te dizendo, fica claro que não cabe à contabilidade escolher o sindicato, a não ser que ela seja louca que queira ser processada, Por quê? Senão, as pessoas escolheriam um sindicato que seria o melhor para elas. Eu vou aplicar então o piso do metalúrgico que é menor. Beleza, teve um aumento muito alto. Não, então eu vou escolher aqui o sindicato que deu o percentual mais baixo. Vocês estão entendendo isso? E isso no que eu estou falando não é uma criação da minha... Isso acontece, então você, trabalhador, profissional da beleza, empresa, você tem que tomar cuidado com isso, porque se houver um enquadramento errado nisso, o que vai acontecer? Gerar reclamações trabalhistas que as pessoas vão cobrar todos os aumentos que não foram dados, todos os benefícios que não foram concedidos. E isso, se o trabalhador vai diretamente, porque o próprio Ministério do Trabalho ou o Ministério Público pode receber uma denúncia de interesse geral, fazendo com que as empresas cumpram isso. Então, resposta é: não pode. Não pode. Eu vou me opor a um sindicato ou não, porque a oposição tem muito a ver, a palavra, com o que a gente tem discutido de contribuição assistencial, Mas eu vou abordar esse tema com mais detalhe. A oposição é nesse sentido, eu quero ou não participar desse sindicato. Essa foi sua pergunta, Então assim, não. O que você pode se opor é ser sócio ou não, porque existe outra determinação, um artigo do Constitucional, que eu não posso ser obrigado a me filiar ou desfiliar. Então a empresa não pode dizer para você, você não pode participar do sindicato, nem falar, você tem que fazer parte do sindicato, como associado, porque nós temos
o princípio do habeas corpus. Eu tenho direito de ir e vir, eu não posso ser obrigado a fazer parte de A, de B e C. Então eu tenho um outro artigo, um princípio constitucional que diz que eu sou livre para me associar ou desassociar. Mas fica confuso, né? Então, se é assim, por que eu tenho que seguir esse sindicato? Porque são coisas diferentes. Direito a opor à associação é uma coisa, mas o benefício de estar sindicalizado e fazer parte é outra. Tanto é que é o que gera mais confusão. Isso mesmo. Por quê? Por exemplo, então, como categoria, eu só faço parte do sindicato para ter o que me interessa. Então, eu quero ter aumento, eu quero ter benefícios, eu quero ter isso, né? E muitas das vezes o profissional, né, esse funcionário não sabe nem todos os benefícios que tem, né, em CCT, né? Até mesmo porque a própria empresa e contabilidade não mostra. Então, às vezes, até essa procura, às vezes, por oposição, é por conta disso, né? De eles não terem o interesse de procurar, né, o que realmente o sindicato, né, faz por eles. Então, algo que a gente chama hoje, é um programa muito educativo, sempre para toda categoria. A gente fala muito de crise de representação sindical, né? E, óbvio, né, tem aquela história, os inocentes pagam pelos pecadores, né? Então, quando há é igual aquelas frases, político todo rouba, político nenhum presta, meu dinheiro vai jogado fora. Se a gente for nessas máximas, a gente não consegue evoluir, no sindicato nenhum presta, etc. Mas como é que eu vou falar de algo se eu não participo? Se o sindicato ele tem um grupo lá, aquele grupo só está lá porque você autoriza. Ah, mas eu não fui lá. Então, você autoriza mesmo não indo. Então, você autoriza na sua omissão ou na sua participação. Então, o sindicato ele é reflexo da categoria que tem. Tá? O grupo que está lá à frente não está bacana, vai lá fazer as suas sugestões, né? Vai lá tentar participar, fazer essa mudança, porque sindicato é justamente isso, né? E eu não posso apenas, porque fica até imoral nesse sentido, exigir apenas o que é bom. Então, eu quero, se o sindicato negocia para mim aumento salarial, isso tudo eu quero, mas associativo não. Então, o que ela colocou, às vezes a empresa não passa, algumas, né? Porque tem empresas muito sérias ou contabilidade. Eu vou fazer uma pergunta para você que está me vendo aí. Já, através das lentes de já. De quem é o interesse que você não saiba dos seus benefícios? Será que quando você está fazendo aí uma cartinha de oposição, falando, esse sindicato não faz nada por mim, será que é você mesmo que está sendo beneficiado? Será que quando você está longe do sindicato você não tem informação dos direitos que você tem? Vamos lá, tem coisa. Eu pago sindicato, mas o sindicato não faz nada por mim. Será? Vamos fazer conta? Vou fazer um exemplo para você, já. Vou fazer uma conta bem simples, né? Quando às vezes a gente faz uma negociação de aumento salarial, né? Você teve lá a taxa de... Vamos falar que a taxa de assistencial que você contribui para o sindicato negociar para você é R$10. R$10 em 12 meses dá... Dá a calculadora para mim, Brandinha? Aqui eu estou com um assistente de palco, vou aproveitar tudo hoje. Então, R$10, se eu pago R$10 a cada mês, eu tenho 120, né? 120, olha aqui. 120. Então, eu pago 120 para o sindicato. A última taxa de aumento foi quanto? 8, né? Aí um salário de 1.500, tá? 1.500. Ó, 1.500, ó a conta, hein? 1.500 vezes 8%, R$120. 120 reais vezes 12 meses, 1.440. Você pagou para o sindicato 120, menos 120. Você pagou para o sindicato, gente, R$120. Ele conseguiu 1.440 de aumento para você no ano, conseguiu mais tanto de cesta básica, mais 600, tá aí uns 2 de benefício. Né? Deixo com você essa pergunta. Vale a pena ficar longe do sindicato? Ou é melhor estar junto com ele cobrando? Se uma gestão não agrada, vai lá sugerir, vai lá cobrar, mas o sindicato não é meu, não é dela, não é nem de vocês, é de todos nós. Então, oposição, ela precisa ser muito bem pensada, né? Muito bem pensada, e para que você não seja massa de manobra. Às vezes você acha que você está tendo liberdade de não pagar,
quando, na verdade, você está sendo manipulado para se afastar do seu ente sindical e enfraquecer a sua categoria. Tá certo? Respondido? Respondido. Vamos para outras perguntas de convenções coletivas, mas agradecer a sua participação, Juju. A Ju é uma das diretoras que estão com a gente mais longo. Ela foi presidente na primeira gestão do Sinta, né, em 1919, já ia falar, aquela que fundou. A primeira gestão de 2004, né? Que hoje a nossa instituição, que a pergunta primeira dela, como ela se tornou, porque ela fez a unificação, união com outras instituições, né? O Sinta foi um sindicato que nasceu no interior, se tornou nacional com o trabalho deles, né? Com acordos que aconteceram junto com Sinta e Sinti, depois foram incorporados no ProBeleza. Juliana, hoje ela ocupa, né, o cargo de diretora secretária, diretor secretário, já aquele que recebe todas essas buscas de e-mail, resposta, ela fica todo... Tem um outro tema que é muito interessante, que é contrato de parceria, a gente vai abordar no outro bloco, né, mas a gente quer falar mais de convenção coletiva com vocês, mas nesse quadro aqui, inaugural, longo, né, do ProBeleza Responde, ele nasce para isso e vocês verão vários rostinhos das pessoas que trabalham conosco respondendo coisinhas bem curtinhas. Espero que vocês, contabilidades, empresas, profissionais da beleza, se empoderem dessas informações, né, e fortaleçam não apenas a categoria, seu sindicato e tudo mais, tá bom? Beijo, até o próximo bloco. E no momento literário de hoje eu trago a obra que tem um nome um pouquinho complicado. Eu posso pronunciá-la de algumas formas, né? Inanna Yoga, Jnana Yoga ou Jnana Yoga, que significa Yoga da Sabedoria, que é um livro do Yogi Ramarachakra. E ele foi traduzido em 1963 por Francisco Valdomiro Lorenz. Aqui eu estou com uma obra que é a 5ª edição da editora O Pensamento, São Paulo, né? Eu vou ler um trechinho aqui do primeiro capítulo, né? Que ele tem o nome de O Uno. Diz assim: a filosofia yogi pode ser dividida em vários grandes ramos. Aquele que é conhecido como Hatha Yoga trata corpo e como dominá-lo, como conservar e recuperar a saúde, estudando as leis naturais correspondentes, etc. O ramo que é conhecido como Raja Yoga trata da mente, seu domínio, seu desenvolvimento, cultura e etc. O que é conhecido como Bhakti Yoga trata do amor do absoluto ou de Deus. E o que é conhecido como Jnana Yoga ou Jnana Yoga trata do saber científico e intelectual relativo às grandes questões concernentes à vida e aquilo com que a vida se relaciona, os enigmas do universo. Obra interessante, não é? Essa é a minha indicação do momento literário. Bom, como vocês viram, esse livro ele nos impulsiona a refletir sobre os tipos de yoga, né? Porque nós temos no dia a dia a concepção do yoga, a yoga que a gente encontra na academia, inclusive a gente fala yoga, yoga, como é? Nós temos até a dificuldade na própria pronúncia disso. Mas fato é que a yoga, né, o yoga é um método. Então, o yoga, método, são ramos, né, que vêm aí das filosofias hinduístas, taoístas, e que cada um desses ramos tem um objetivo. As sadhanas, as práticas que sejam para um trabalho corporal, ela vai não apenas visar essas questões de saúde, ainda que a gente tenha um ramo que vai ser dedicado ao tratamento da saúde. Então, da mesma maneira que a gente vem falando muito aqui nos programas das práticas, né, terapêuticas, para tratar determinadas algias, para corrigir algumas posturas, para tratar de dores na coluna do ciático, eu tenho uma forma, né, de sadhanas yogis ou práticas yogas que são
indicadas especialmente para isso. Então nós estamos falando aí, né, da utilização do yoga como prática terapêutica. Mas eu tenho a yoga também como prática de meditação, desenvolvimento espiritual, inclusive, né, chegando aos ramos em que eu tenho, por exemplo, a yoga tântrica, que é a que vai tratar do conhecimento do ser humano através do amor, do contato físico, da união carnal ou a união não carnal. A yoga o tantra da mão direita, o tantra da mão esquerda. Então são práticas de yoga cujos objetivos são variados, né? Começando, como eu disse antes, desde as práticas terapêuticas voltadas a um tratamento, né, de uma patologia, a uma busca de uma saúde integral, né, e até os princípios yogis para a busca do desenvolvimento espiritual. São ciências milenares de mais de 5.000 anos. É óbvio que nessa pequena pincelada do programa, eu não pretendo aqui, nem humildemente, fazer um resumo para que você tenha um conceito complexo do que seja todos os ramos do yoga ou a própria yoga em si. Mas eu quero, ao longo desse caminho, construindo esse pensamento com você. Algumas técnicas, por exemplo, como meditação dinâmica ou da própria yoga dinâmica, tem o conceito que meditar, fazer o yoga, é dar atenção àquilo que está se fazendo. Então, quando eu penso em yoga da sabedoria, eu posso, nesse momento que aqui eu estou com você, estar praticando yoga. Estar praticando a meditação. Porque, às vezes, olha uma coisa interessante, eu posso estar ali numa prática de yoga, mas a minha mente não desliga em momento algum. Eu estou fora daquele momento. Eu estou no mundo pensando nas minhas contas, pensando nos meus problemas, pensando nos meus traumas, né? E ali eu posso estar numa posição de yoga, mas eu posso não estar sequer fazendo a conexão yoga de desenvolvimento mental, espiritual. Ao instante que eu posso estar, por exemplo, cozinhando na cozinha, fazendo um alimento, cortando os legumes, preparando a determinada receita, mas tão focado, tão imerso naquele ato, que eu estou praticando yoga. Consegue refletir comigo que a yoga ela não apenas se localiza na prática corporal. A prática corporal, inclusive usada para a estética, ela dá a estética que se tem. A prática corporal que fortalece o sistema músculo-esquelético, né, para as atividades do dia a dia, mas sobretudo a yoga da sabedoria, a Jnana Yoga, em que eu vou me questionar ou não questionar, olha que bastante, eu vou questionar ou não questionar a minha existência, eu vou senti-la, porque vida não foi feita para ser definida, ela foi para ser vivida. Então, quando eu mergulho numa imersão de yoga, quando eu me entrego para essa prática de yoga, de unificação do meu ser com o movimento universal, eu estou fazendo essa grande conexão e o que nós falamos em algumas escolas acadêmicas, saindo da roda do samsara, da vida e da morte. Quando eu consigo silenciar a minha mente ao ponto do necessário, da minha busca, eu deixo de existir. Porque Buda falava uma coisa, que os sofrimentos nascem dos meus desejos, ele fala, desejos egoístas. Desejos egoístas são dos nossos desejos individuais, dos nossos desejos que são alimentados pelo nosso ego. Então vamos falar, então eu desejo um carro, não tenho, eu sofro. Eu desejo um relacionamento e não tenho, eu sofro. Eu desejo ser uma pessoa X, não sou e sofro. Então, o que Buda simplesmente ensinou? Afastar-se dos desejos, silenciar a mente.
silenciar a mente. E nós temos figuras controversas, né? Então nós temos ali, por exemplo, conhecidos os Budas gordinhos, barrigudinhos, que eles são Budas taoístas, que a felicidade, a abundância, a prosperidade, a economia, a comida, era tudo ali que aquela figura representa, né? De próspero, de abundante, de feliz, de imersão com os prazeres do mundo, né? Aí aquela figura do Buda robusto. O Siddhartha Gautama, quem pôde já ler sobre a sua história, ele era um yogi que praticava jejum de dias. Então, ele era o quê? Aquela figura do Buda magro, né? O Buda que fazia justamente o quê? O inverso disso, né? A luta contra a Maya, a luta contra os desejos humanos, com os desejos mudando, os nossos desejos pessoais. Então, nós vamos discutir mais, né? Vamos poder refletir mais em conjunto sobre as práticas do yoga, tanto as que são de yoga terapia para a busca da saúde, para a saúde 360, né? A saúde integral, como também para o desenvolvimento pessoal, mental, emocional e espiritual. Então, fique com a gente sempre nesse programa e, mais uma vez, a dica é Jnana Yoga, Yoga da Sabedoria. Como prometido, o segundo bloco, e olha só, a gente já começa com beldades, né? Eu tô aqui, né, Jô? Nós somos nossas agentes sindicais com a Brenda Santos, que está mais tempo conosco, e uma mais nova chegada, a Bia Andrade. Ambas são do mercado da beleza, maquiadoras, trabalham com terapias corporais, enfim. E aproveitando o que a gente tratou no primeiro bloco, sobre as dúvidas que chegam para nós, elas vieram com dúvidas específicas, inclusive dúvidas delas, né? E eu conto para vocês aí que além delas serem agentes sindicais, elas são atrizes. Atrizes uma novelinha nossa que a gente tem aí no Instagram, que a gente vai colocar o link aqui para vocês seguirem. Meninas, obrigado por vocês estarem aqui conosco. E quanto tempo você está com a gente? 3 anos. 3 anos! Já fez bastante coisa aqui, né? Bastante coisa, de tudo um pouco. Hoje suas funções são o quê? Você se tornou mãe faz pouco tempo, além de filho, cuidar. Ó, gente, o mercado da beleza é formado de 75% de mulheres, né? Então, é isso aqui, a realidade do Brasil. Ambas mães, tá? Mães de 2. Mãe de 1 e continua como sabe. E aí, eu sei que você faz umas atividades de beleza já, de maquiagem, tatuagem, micro? Não, foi na parte da estética, né? Foi design de sobrancelha, extensão de cílios e maquiagem também, assim, o básico. Maquiagem social que a gente fala aqui. Isso, Lash design, né? Isso, exato. E isso dá setor da beleza, né? Isso, E a Bia, nossa amada, ela tá fazendo também, hoje fazendo uma mentoria em cima da maquiagem. Meninas lindas, né, gente? E ela tá mais recente. Hoje a sua função está em cima de ajudar no processo de CIP. Trabalho de CIP, é emissão de CIP. Né? Emissão de CIP. E é uma das outras perguntas, né, Jô? Das mais procuradas aí, uma dos top 10. Que elas ia te perguntando, essa busca pela CIP, ela aconteceu por quê especificamente? A procura, acho que de um diferencial, né, para os profissionais, né, de ter um diferencial dentro da sua área, né, no reconhecimento do sindicato, né, da categoria. É isso que eles falam assim, eu sou reconhecido pelo meu sindicato. E por que você... aí eu pergunto, tem faculdade, tem escola de beleza? Tem faculdade de beleza? Um curso? É o que a gente fala que não tem, né? Como é isso? São essas dúvidas que vêm para você? Qual eu sou daqueles, senão eu faço a pergunta e respondo, né? Vocês estavam conversando algumas coisas ali, eu achei bastante interessante trazer. O que é a dúvida
foi para que serve a CIP e como que funciona. Tá, isso é uma das perguntas que mais chegam no sindicato. E, Bia, é isso mesmo? Exato. Os profissionais, eles querem saber o diferencial do sindicato para se assegurar. E eu acho que a CIP é uma dúvida muito grande deles, né? Tá. Para que eles vão usar a CIP? Antes né? de eu falar da CIP, você faz o procedimento da CIP. É um cadastro, é isso? O que as pessoas fazem esse requerimento de CIP, gente? Só para vocês entenderem, a carteira de identificação profissional, que é um documento, uma carteira vamos dizer assim, de identidade, que fala ali qual a sua habilitação. Então, Exato. seu nome, seus dados e você está habilitado a uma atividade. E nesse cadastro da CIP pede o que para essas... A gente precisa do nome, né? Do nome, do CPF, e-mail também. Isso é só informar você dos documentos. Traz documento. Documentos no sistema, pede RG. Pede RG. Então não é só chegar no sindicato e preencher dados. Então a gente precisa dos dados também para poder fazer o envio, para a pessoa ter também ela física, né? Então a gente precisa do endereço. E, por exemplo, esteticista que precisa... que documento, que tem espaço para informar documento isso no sistema? Sim, a gente precisa dos certificados que o profissional tem para a gente também, né, colocar lá. E também ele sai na CIP, né? Tem o CBO que chama, né? Que é onde o profissional se enquadra ali dentro dessa CIP. Bom, eu fiz perguntas até para responder a você. Então, CIP é carteira de identificação profissional, tem tido um grande boom, principalmente por um movimento grande que aconteceu no ano passado, né? Tem muito a ver com o trabalho do Brasil no mundo, né? Muitos profissionais indo trabalhar também fora do Brasil, grandes marcas chamando, então a pessoa precisa trabalhar fora. E isso, no exterior, não se trabalha, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa sem licença, né? Então, a CIP, além de ser na verdade, ela funciona como se fosse um resumo, gente. Só para você que está assistindo aí, e aí eu peço para o Jajá ir mostrando um pouco aqui dessas imagens. A gente fez vários eventos ano passado com o Romeu, com o Celso Camura, na Casa Conceito. Hoje nós temos grandes embaixadores à frente desse trabalho. É um trabalho muito antigo. Esse tipo de documentação ela acontece no sindicato desde 1942, pra vocês terem uma ideia. Eu falo, nossa, dei tanto tempo, por que isso pegou essa força? Por vários motivos. E uma delas é uma campanha muito mais assertiva que a gente tem feito junto com a CIP, que ela vem aí cheia de benefícios, né? Que além de ela testar o seu processo de formação, que você pertence a uma categoria, ela também traz uma série de outros benefícios que vão, gente, ó, só para vocês saberem, desde cashbacks, a possibilidade de compra nas nossas cooperativas, é muito bacana isso tudo, né? E vocês que estão aí no mercado da beleza, talvez quando vocês já estejam vendo esse vídeo, muitos outros programas a gente já lançou. Hoje a gente está aqui nos estúdios de São José dos Campos, né, Jajá? Aí ele estava vendo ali, a gente tem algumas exposições ali de jornal da categoria. Nós estávamos vendo um jornal que a gente tem ali no quadro, que tem lá já o anúncio da CIP em 2008, para você ter uma ideia, registrado a divulgação pelo Jornal do Trabalho da CIP. Por quê? Todo mundo que faz parte de uma categoria, que você faz vários cursos de formação, você recebe um certificado desse tamanho, né? Imagine onde você for, ter que ir numa loja, ir num outro lugar, você levar uma pasta, falar, eu sou... Você falou um monte de coisa, sou lash designer, trabalho com estética e trabalho com maquiagem. Aí você chega lá num cadastramento e fala, tô aqui, eu sou tudo isso. Você mostra um monte de certificadão para eles, tudo isso. Então, né? Ela simplifica, né? Simplifica, faz uma um resumo. habilitação, né? E aí quando ela fala CBO, gente, CBO é Código Brasileiro de Ocupação. Então a carteira ela tem os dados, por isso que precisa nesse cadastramento todos os dados e também o processo de formação. Algo que é muito importante não é ir lá, entrar, fazer um cadastrinho que você vai ter a sua carteira. Precisa apresentar documentações, né? Os certificados que serão validados de acordo com a lei. Existe legislação, né? Isso até agora novo, recentemente surgiram aí, a profissão do acupunturista foi regulamentada, né? Então a lei ela diz quais são as atividades que os profissionais podem fazer e, por exemplo, aqueles que comprovem 5 anos ininterruptos de atendimento em terapia, sem mesmo que não tenham feito uma faculdade, uma escola. Então como é que faz isso? Chega no departamento da CIP,
eles vão pedir ali documentos que, como é que você comprova que você está na atividade faz muito tempo? Alvará de prefeitura, notas fiscais, relatório da Receita Federal que você está atuando naquela atividade, são vários documentos. Até a própria rede social, né? A própria rede social, existe um trabalho com o departamento de pedagogia com o nosso sindicato, que é a diretora Michele que cuida disso, que é verificação, expedição de laudos, não só aqui internamente, como externamente, com escolas credenciadas. Então, é muito bacana esse trabalho interno, né? Burocrático, é um trabalho burocrático, mas a função é, no final, entregar, ó, tem aqui uma carteira desse profissional, Brendinha está habilitada a fazer maquiagem social, lash e técnica estética. A Bia, como maquiagem artística, há uma diferença, viu, gente? Maquiagem artística, maquiagem social, quando a gente fala maquiagem básica, maquiagem social básica, maquiagem artística, né? Ela inclusive se subdivide até maquiagem, óbvio que vocês precisam saber disso, até para caracterização em TV e em teatro. E esse tipo de atividade você pode, além dessa carteira, requerer a DRT para o cinema, para o teatro. Então é um trabalho muito bacana, né? E vamos falar agora um pouco de vocês, né? Mães, estão lá no dia a dia trabalhando. Quando você escolheu essa atividade de trabalhar com beleza, por que como é que você chegou nisso? Como é que você decidiu? Você foi empurrada para isso? E a gente fala de um mercado que é de 75% de mulheres que trabalham. Sim. Né? Eu acho que quando nós viramos mãe, a gente vive para eles, né? E aí foi onde me deu um estalo de me cuidar mais. Eu sempre gostei, sou a irmã mais velha, de 3, né? Sempre cuidei. Então foi um despertar de... Eu gosto disso, de cuidar de outras mulheres. Eu sou muito amiga, né, das pessoas. E eu gosto desse cuidado. Então eu sei que além de mim, existem outras mães também que vai se deixando de lado, né? E eu creio muito que a gente precisa estar bem para cuidar dos nossos filhos. Bem fisicamente, bem esteticamente e mentalmente. Então eu vim cuidar da aparência, né? Não, beleza, você usou essas, vamos dizer, os desafios de ser mulher, de ter que empreender e de gostar, né? Isso, então, é uma atividade, você pode falar que é uma atividade de fácil acesso. Sim. Né? A Juliana é uma das diretoras mais antigas aqui da instituição, a gente já falou antes. A Ju também é do segmento da estética, né? Começou com massagem, terapia, acupuntura. E você ficou feliz com o reconhecimento da acupuntura? Muito, né? Muitos anos, né, esperando isso, né? Quanto tempo? Muitos 20 ou mais? Meu Deus! E aí trabalhava numa época que era meio que curandeirismo, né? E a gente teve muita mudança. Teve uma época, agora recentemente, né? O STF tinha meio que bloqueado, só médico fazia, mas quando começou não era assim, não é? Não. Aí não era muito valorizado. O que você gosta aí da prioridade de uma técnica de acupuntura? O que você acha lá? O que você acha de bacana em usar a acupuntura no dia a dia de uma pessoa? Porque tem gente que fala, não tomar remédio, sim, né? Tempo relaxamento, que a gente fala de agulha, dói? Na verdade, assim, eu acho que é um tratamento, né, holístico da pessoa, né? Que você consegue equilibrar várias áreas dela, né? É você conseguir entender o que essa pessoa tem, porque quando a gente já vai para a área da terapia, não é simplesmente chegar e só colocar agulha, né? Você vai entender todo o processo, né, da pessoa, vai conversar e ali sim fazer, né, esse trabalho junto com ela. Tem anamnese, né? Tem anamnese, não é só... O que você pergunta geralmente de tudo? Tudo, de tudo. Sobre alimentação, né, até mesmo sobre, né, quantas vezes ela vai no banheiro, né, como é o jeito, né, das fezes. Então é um trabalho, né, bem completo, não é só simplesmente ir lá e colocar, né, uma agulha. Uma agulha bacana. E você também está caracterizando o sindicato, mas você também fazia, quando você foi para o Lash Design, o que deu na cabeça? Eu vou fazer isso. Você pensou por quê?
sobre a parte da... Ela já quis fazer tudo, tá, gente? Ela quis ser motorista de caminhão, ela adora dirigir, ela é artista, modelo, já fez outros programas do Tô na Fama conosco. Uber, nossa. Tá, então é a mulher Curso de brasileira. empilhadeira. É a mulher brasileira, é a mulher brasileira. E ela é toda agitada, que o diretor já falou pra ela, não se mexa. E aí, Então, quando você falou, vou fazer leste. porque eu pensei assim, na parte da estética, eu sempre gostei e eu pensava assim, nossa, né, cuidar de outras mulheres, a beleza, você se olha no espelho, você tem que estar se sentindo bem, né? Aí foi primeiro a parte do design de sobrancelha. Fui lá, fiz o curso e aí comecei a trabalhar, só que aí surgiu outras oportunidades, né? Eu não sabia se era exatamente o que eu queria. Aí também fiz curso de extensão de cílios, né? Só que o curso que eu fiz não foi muito adequado, né? Eu tava sem fazer nada no momento, sem trabalhar, já tinha terminado o ensino médio, já tinha feito faculdade de logística, inclusive, né? Fiz. E aí fui fazer. Aí tentei, mas não me encaixei ali, não gostei, é demorado, você tem que ter ali uma paciência, né? E aí fiz em algumas mulheres, só que acabou não dando certo, só que eu gostava de ver elas saindo de lá. Nossa, eu sou outra mulher, né? É muito legal quando você sente, né, que o seu trabalho foi bem feito e a pessoa sai de lá outra. E aí, e a maquiagem, mas a maquiagem eu não cheguei a trabalhar exatamente, né? Sempre gostei, mas aí foi isso. Aí também mudei, os planos foram outros, aí depois eu tive meu filho. E não, aí quando eu entrei no sindicato, né, fiquei na parte administrativa e aí segui esse ramo. Aí esqueci a parte da estética, mas se você quiser que eu tire a sua sobrancelha, até hoje eu sei, a minha eu mesma tiro. Sim. Às vezes ela quebra um galho, faz a minha também. Olha para aquela câmera, você vê como elas são lindas, né? Duas lindezas. O fato de você estar aqui no sindicato, né? E isso é importante, porque eu também, a Juliana, nossos diretores técnicos, a gente já... nós tivemos em vários lados, como empreendedor, como trabalhador, como parceiro, como tudo isso, e viemos assumir. E isso uma das principais características que a nossa gestão sempre seleciona, né? A pessoa que entenda um pouco do universo da beleza, né? Porque a gente tem meninos que vocês vão conhecer aqui no nosso dia a dia. Já o nosso maior especialista, sabe de tudo, regenerativa. Outro dia ele colocou lá um título que eu quase matei ele, assim, regeneração das pregas. Mas o médico falou isso realmente, então eu falei, liberdade poética, né? E aqui é um aprendizado constante, né? O fato de você ter navegado por esse universo aí do leste, dos cílios, quando vem um associado ou quando você vai visitar, faz você entender eles um pouco melhor? Sim, inclusive esqueci de acrescentar um detalhe. Teve uma feira em 2000, foi logo quando eu entrei no sindicato, em 2023, eu tive a oportunidade, não teve taxa, não teve nada, era tudo por... Era quem atendia, né? Isso, Aí a gente fez lá, tinha a parte do cabelo, eu fiquei na parte da sobrancelha. Chegavam várias mulheres perguntando, mas como que funciona? Eu falei assim, é só você sentar aqui que eu vou cuidar da sua sobrancelha, não tem custo nenhum. Foi uma promoção Isso, isso. A gente chama de ação, né, Jajá? Isso. Uma ação. Aí elas saíam de lá, sabe, super tranquila. Tanto que daí eu cheguei a fazer maquiagem também em alguma, sabe? Só que era bem básica. Aí passava um rímel, ou colava uns cílios, fazia uma sombra. Aí teve várias mulheres assim de idade que chegavam lá. Eu tirava, cuidava delas, elas saíram de lá, nossa, amei, sabe? E assim, foi uma forma até de treinar a mais, sabe, o design da sobrancelha. Mas foi algo que eu sempre gostei, porque eu não sei explicar, mas puxar os pelinhos, tirar os pelinhos, né? Isso é muito bacana, que a gente tá falando gente que tá lá, né? Olhando lá para eles, Lindinha, mostrar a sua beleza, que você que tá ouvindo aí, você vai se identificando, é um profissional que aprende nos 30, vai fazendo, vai virando, hoje tem faculdade, hoje tem universidade, ou a Bia mesmo, eu venho acompanhando nas redes sociais, você tem lançado um canal, né? Eu vi que você um quadro, fez um quadro nas suas redes, que você está abordando sobre o quê?
pra eu ter mais a proximidade com o meu público, né? E é isso, a vida real, né? A gente sendo mãe, a gente tomando um espaço pra gente se cuidar, eu também entender, porque não é só você chegar e fazer a maquiagem, né? É você entender o que ela quer, como ela quer se sentir, pra onde ela vai, porque tudo isso é muito importante. Você entender a personalidade dela, reflete na maquiagem também, na qual maquiagem você vai fazer, né? Pra você ressaltar o que a pessoa já tem, né? E devolve a autoestima, né? Com Tudo que a gente vê, certeza. autoestima, ela fala Muito. autoestima. E são vários perfis, né? De Sim. pessoas que trabalham aqui nesse setor. E até a Ju tá bastante tempo nisso, né? Você acha que essas atividades permitem com que a mulher ela fique mais próxima da família, dos filhos? Com certeza. Isso, você fala com o Brasil inteiro, né? Quem te conhece sabe que ela cuida da secretaria, da questão de parcerias. E é uma oportunidade. Quem tem um salão em casa ou está muito perto, tem um espaço ali para a mulher. É livre, né? E eu percebo Até isso. mesmo de atender na própria residência, né? Então é um trabalho que você consegue conciliar com a sua vida, né? Com os filhos, né? Então você consegue trabalhar dessa forma, facilita. As mulheres têm tripla jornada, né? Muito. E a gente sempre fala muito da pauta da mulher, né? Já. E Acho que o que é a maior dificuldade da mulher, por exemplo, quando você vê a sua atividade e das outras, eu quero a opinião das três. Por exemplo, uma profissão hoje, se você estivesse trabalhando numa fábrica, numa escola e trabalhar na beleza, as diferenças principais para você. De liberdade, o que... Liberdade, acho que a carga horária, né? Numa fábrica você vai ter ali sua carga horária, né, estipulada, algo que você sendo, né, profissional, parceiro, que seja, né, você já tem essa flexibilidade, então você consegue casar, né, com a sua vida pessoal mesmo, né? Trabalhar mais, não acha? Bastante. O pessoal acha Porque você tem esse trabalho, né, a parte profissional, mas você tem ali sua casa, seus filhos, seu marido, né? Os filhos dela já começaram falando sindicato. Sim, todos, né? Cresceram aqui, né? Cresceram dentro do sindicato, né? Então é algo que me, né? E hoje seu filho é barbeiro, né? Hoje meu filho é barbeiro. Ai, que bacana. Aí tem uma entrevista, não tem? Tem. Você guarda, depois mostra aí já, se der. Fala, eu vou ser cabeleireira. Num outro programa, um programa parceiro nosso. Imagina. Noah, pra quem não sabe, também faz parte do mundo da beleza. Você pensa que você tem um sonho de ser cabeleireiro ou barbeiro, Noah? Sei lá, mas pra mim é cabeleireiro. Noah também fazendo parte do evento aqui do Pro Beleza. Tá feliz com o evento? Sim. Manda um beijo pra galera. Beijo, galera. Isso aí. E Bia, a mesma pergunta que eu fiz pra ela, ser mulher, quando você olha, trabalhar no universo da beleza, trabalhar num outro emprego mais formal, rígido, uma fábrica. Eu já trabalhei 4 anos na área administrativa de uma medicina do trabalho e eu vejo muito essa diferença eu parei justamente porque eu engravidei e aí eu não queria perder, né, esse tempo de qualidade com meu filho. Eu acho que o que muito bacana de você trabalhar assim com o sindicato, trabalhar na área da beleza, porque você consegue exatamente conciliar, você consegue se organizar, né, dividir ali o trabalho com o parceiro, levar o seu filho para a escola, você consegue se organizar, trabalha mais, mas você tem a recompensa, né? E eu acho muito legal você trabalhar com outras mulheres, porque você troca parceria, né? Você troca experiência, histórias, e aí você vai agregando também, né? Porque você compartilha conhecimento, você compartilha vivências, né? Mulheres se entendem, né? Ainda mais mães, então é muito bacana. E o que a Ju falou, eu acho que é muito legal, que o sindicato vem crescendo tanto, que os filhos dela cresceram aqui, os meus eu tenho a oportunidade de... Eles estão em casa, sabe? Assim, eles estão bem cuidados. Eu consigo deixar em um lugar para vir
trabalhar, né? Então eu acho que muito legal isso também, o crescimento, né, do sindicato. Isso é bacana. E é que vocês entendem que aqui o sindicato é feito de gente bonita, que entende de arte. Eu gosto da Brenda, que a Brenda é a nossa sem filtro, a gente chama ela da nossa boss. A gente já falou, quando você fala de sindicato, o pessoal fala, fala mal, fala bem. Olha. Ó, sem mexer, que o Janara tá te mandando. Vamos segurar a mão dela, que é assim. Aí é só dificuldade. Fala pra galera, o que eles falam? Então, Aproveita e faz o desabafo. Eles cabem com o nosso por aí? olha, todo mundo acha que os sindicatos... Onde você trabalha no sindicato? O que sindicato é desse jeito? Só que o sindicato não é isso. Você precisa entender o que significa o sindicato, qual sindicato que é, e acrescentando o que vocês falaram, né, da pergunta que ele fez, não tem nem o que falar mais porque vocês falaram tudo. Pra mulher já não é fácil. Aí, inclusive, você trabalha fora, tem a parte doméstica de casa, e faz comida, e cuida do filho. Aí Os homens você não são tem... folgados, né? Nossa, muito. E aí, às vezes, você quer um tempinho ali pra se cuidar, pra ir na academia e você não consegue. Então, assim, sobrecarrega bastante, sabe? Mas aqui, né, no sindicato, a gente trabalhando com a área da beleza, a gente fica um pouquinho mais livre. É um pouco mais a liberdade, você vê lá seu horário, a sua agenda, né? É diferente de uma fábrica. Sim. Uma fábrica é Na ali, loja, Você trabalhar Não. com a sua agenda, Nossa, né? e eu também, graças a Deus, né, eu tenho uma rede de apoio aí com meu filho, tenho com quem deixar, meus pais me ajudam demais e eu posso ficar tranquila, entendeu? Tanto que ia ser meio difícil trazer ele aqui, porque agora não para. Mas... Então o sindicato Pro Beleza é leveza? O diretor Com interferindo. certeza. Sabe que eu lembrei aqui de um educador nosso, dos associados mais antigos, ele chama Carlão. É todo humano. O Carlão, ele dá aula para mulherada, ele é especialista em colorimetria e ele começa as palestras assim, não, porque nós mulheres, aquele homem todo macho, não, porque nós mulheres, né, que esse nós mulheres, essa Representatividade, muito né? ampla, né? Aham. E aí, tem tempo já, diretor? Tá gostando desse programa de hoje? Eu tô Nós vamos gostando. seguindo, tá gostando? Nós estamos indo no rumo. Eu vou trabalhar menos na edição, mas eu quero que responda. Responde o quê? O sindicato Pro Beleza, que Ah. transmite leveza. Até combina, sindicato Pro Beleza, leveza. Transmite leveza? Eu acredito que sim. Nosso caminho é esse, né? É algo muito difícil, né? Duas coisas são nosso caminho. Comunicar, bacana, que ela falou aqui. Sindicato, porque todo mundo tem uma missão, uma visão preconceituosa. A gente falou muito no primeiro bloco, nós deixamos uma reflexão. Por que será? É interesse de quem afastar você do seu sindicato? Pergunta aí, deixo para vocês. Aí vem aqui a torcida. Sabe que essa torcer o nariz não é o efeito desse preconceito, da visão que se tem? Mas sindicato tem. O sindicato está fazendo errado, tem caminho, tem Ministério Público para denunciar, tem Ministério do Trabalho, você vai lá, você tem que agir, né? Porque tem uma máxima que é até clichê, que fala assim: aqueles que não gostam de política serão governados por aqueles que gostam. Aqueles que não gostam de falar de direito sindical serão liderados por aqueles que gostam. Tá na sua mão. Mostra umas imagens aí de São José dos Campos, mostrar que lugar bacana. Bacana, não, perfeito. Além disso, eu falei, ela tem mais uma outra função, elas são atrizes, um novo movimento, que vocês vão ver bem na Rede 10, no TV Pro Beleza, etc. E o objetivo disso tudo é comunicar melhor. Tem uma lista de perguntas. Quando eu começamos a fazer isso aqui, já vieram outras assim. Veio o Marcelo e falou, mas pergunta disso, pergunta daquilo. Eu falei, calmate, nós temos uma lista grande. Até o Já tem um monte, até o Já. A sua pergunta, Já, não era nem de direito colocar no meio da nossa lista, porque nós temos uma lista. Que pergunta é essa que você enfiou no meio do caminho da gente para responder? Vamos levar isso para a pauta da próxima reunião, viu? Bom, na próxima reunião do próximo programa é isso, ó. Fique com a gente, essas lindezas vão estar aqui, Ju tá aqui, tem outros diretores, outros agentes sindicais e tudo mais. Manda esse beijão para essa galera. Até o próximo programa.